O seu direito em debate, com a equipe de advogados do Gomes Torneiro Advocacia. Uma mesa redonda onde seu direito é levado a sério. Eu sou Maura Âmbar e este é o programa Seu Direito em Debate. Esse é um espaço que, acima de tudo, busca esclarecer suas dúvidas sobre assuntos judiciários. Então, não deixe de enviar suas dúvidas para o e-mail contato@gomestorneiro.com.br ou para o WhatsApp 19 987 53 4040. Lembre-se sempre de escrever na frente que é para o programa Seu Direito em Debate. Hoje, na nossa mesa de debates, temos a advogada Natália Gomes Lopes, que é previdenciarista e trabalhista, e também contamos com a presença do consultor jurídico Reginaldo Ramalho. Peço que deem as boas-vindas aos nossos ouvintes, pessoal. Natália, por favor. Olá, pessoal. Um prazer imenso fazer parte de mais essa oportunidade de conversar com os nossos ouvintes, responder dúvidas, que é super importante. Então, vamos lá. Obrigada, Natália. Reginaldo, por favor. Olá, que prazer estar com vocês, Natália, Maura, para mais este dia conversarmos sobre direito, sobre aquilo que nós trabalhamos todos os dias, aquilo que nós gostamos de fazer. É sempre um prazer estar com vocês. Sejam todos muito bem-vindos. Obrigado, Reginaldo. Obrigado, Natália. E a nossa equipe levantou algumas dúvidas de clientes e não poderíamos começar com outra pergunta. É a do Francisco. Meu nome é Francisco, entrei com um processo contra a firma que fui demitido. Queria entender por que o processo jurídico demora tanto. Meu advogado falou que é assim mesmo. Já foi mais de um ano de espera e não tá fácil de arrumar outro emprego para ganhar igual eu ganhava, não. Francisco, com certeza essa é a realidade de muita gente. Vamos ver o que a nossa equipe de especialistas tem a dizer sobre essa pergunta que todo mundo faz. Por que demora tanto um processo trabalhista? Mesmo com essa demora, vale a pena o empregado exigir seus direitos? Natália, Reginaldo? Pois é, Francisca. E olha, eu vou até além. Não é só esse medo que a gente tem com relação à demora, mas também tem muita gente preocupada com o fato de, será que se eu entrar com processo trabalhista vai me prejudicar para conseguir um outro emprego? Será que eles vão achar meu nome em algum lugar? Será que isso vai me prejudicar em alguma entrevista? E muita gente deixa de entrar com processo trabalhista por conta desse medo também. Então eu vou aproveitar para tratar desses dois assuntos que têm muita ligação. Com relação à demora, judiciário sucateado não é novidade para ninguém, né? Então, lógico que a gente está falando já de uma abrangência nacional. Aqui na nossa região metropolitana de Campinas, nos encontramos cidades onde temos vara trabalhista com um juiz ou uma juíza só, que cuida de milhares de processos. E temos cidade como a própria Campinas, que são 12 varas, onde tem 12 juízes, que, apesar da imensa quantidade de processos, bem ou mal, tem uma quantidade maior de juízes. A proporção acaba sendo muito parecida, mas essa situação, diante desse Brasil enorme, infelizmente, é muito comum de se encontrar. Então, a demora tem essa questão do judiciário estar sucateado, o judiciário, infelizmente, não conta com a quantidade de funcionários que deveria contar, e os poucos que estão trabalhando estão se matando para conseguir entregar aquilo que podem em termos de agilidade, mas já tivemos um ganho, né? Se a gente olhar aí para, acho que foi 2013, né, Reginaldo, que a gente passou para eletrônico, o processo eletrônico, né? Antes disso, acho que ainda era papel. Então, com certeza, a gente teve um ganho de agilidade muito significativo com relação a isso, só de ter passado para eletrônico e não mais papel. Mas, processo sim demora, mas eu não posso também deixar de dizer que precisamos sempre ficar atentos ao andamento do processo. Eu acho que quando você entra com um processo trabalhista, é super importante você ser informado do número do processo. Você pode acessar o site do fórum e acompanhando todos os andamentos do seu processo também, fora, lógico, todas as informações que seu advogado deve passar para você sobre o andamento. E muitas vezes nós percebemos que o processo está há muito tempo parado em certa situação, por exemplo, para dar um despacho, que nada mais é do que
uma decisão do juiz, ou uma sentença, que é uma decisão mais importante, né, que é a decisão sobre o processo inteiro. Então, o que a gente costuma até utilizar aqui no Gomes Torneiro Advocacia é um sistema que avisa a gente quando o processo está parado há mais de 3 meses. Porque com milhares de processos, realmente fica muito complicado a gente acompanhar cada um deles. Mas nós somos avisados através do sistema que o processo está parado há mais de 3 meses e nós tomamos providências. Então, nós literalmente vamos conversar no fórum, conversamos com o juiz, vamos ver o que é possível fazer. Tem outras situações delicadas que fazem com que o processo também demore muito, como, por exemplo, uma empresa que entra em processo de falência, recuperação judicial. Isso vai dificultar muito o recebimento desse processo, e isso acaba arrastando o mesmo processo por mais tempo. Agora, deixar de entrar com o processo por conta da demora, de jeito nenhum. Seu direito está ali. Bom, então quem for entrar já pode pensar que tem um mínimo de quanto tempo para ter retorno? É difícil dizer isso porque eu já tive processo que a gente finalizou em menos de 1 mês. Porque a empresa recebeu a intimação e nos contactou para fechar um acordo antes da audiência. Então, isso acontece. Então, vamos tratar de um processo que não feche um acordo e vá para pelo menos um recurso. A gente está falando em torno de 1 ano e meio, mais ou menos, a 2 anos em média. Eu pergunto até para aquele sentido, né, da pessoa não contar com o dinheiro antes da hora, Não, por exemplo, pelo amor né? de Deus, não. Por mais que a gente esteja vivendo num momento muito delicado e isso gere ansiedade, com certeza, mas fazer planos com dinheiro de processo trabalhista, jamais. Por mais que pareça muito tentador, porque lá quando eu falei que a gente deve acompanhar o processo, tem o valor da causa. E o valor da causa é nada mais do que toda a soma dos pedidos que a gente fez no processo. E é muito difícil a gente ganhar 100% dos pedidos, demanda várias provas, demanda várias situações em que muitas vezes a gente ganha 80%, por exemplo, não vai vir aquele valor todo que foi pedido. Então, fazer planos em cima desse dinheiro, não só do montante em si, quanto o recebimento dele é complicado. Ou seja, a gente pode falar para o Francisco, que trouxe essa pergunta para a gente, para ele seguindo a vida, procurando outro emprego, sim, enquanto com certeza. rola em paralelo o processo. Com certeza, até porque, como eu falei antes, não vai prejudicá-lo de forma alguma com relação à obtenção de novos empregos, a não ser que a empresa que ele está passando por entrevista ligue para essa anterior em que ele está processando para pedir algum tipo de referência e essa empresa faça menção a esse processo, o que é contra a lei, gera dano moral se ele descobrir. Lógico que é complicado descobrir, mas isso não pode acontecer, tá? Isso não pode acontecer. Então não tem meios de você ficar sabendo, coisas do tipo. Então não tenha medo, procure seus direitos, é super importante. E, lógico, vai levando a vida, vai trabalhando. O mercado de trabalho está difícil de qualquer forma, né? Independente do processo, ter entrado com processo ou não, vai enfrentar uma dificuldade, infelizmente, não está fácil. E, Reginaldo, eu soube que tem um prazo para você dar entrada nesse processo que não pode ultrapassar esse prazo. Quanto tempo que é? O trabalhador foi demitido, tem que entrar até quanto tempo? Após a demissão, o tempo de 2 anos para que ele dê entrada no processo trabalhista. 2 anos? 2 anos. E esse processo, a partir do momento que ele der a entrada, ele vai abranger os últimos 5 anos, caso ele tenha trabalhado 5. Então, todo o cuidado com o tempo é pouco e muito importante que ele esteja atento a isso. E pensando da maneira oposta, acabei de ser demitida da empresa tal, já posso ir até um advogado trabalhista para agilizar essa entrada? Não só pode, como deve, né? É sempre bom que você esteja assessorado por um advogado que vai conferir as verbas trabalhistas que você recebeu, ver se porventura existe algum direito que você deixou de receber enquanto trabalhava. Sempre ter uma assessoria jurídica é muito importante nesse momento. Entendi. E você falou que vai contemplar os 5 últimos anos que ele trabalhou. Ou seja, se ele estava numa função que ele exercia a função, mas na carteira de trabalho estava registrado em outra, antes desses 5 anos, aí o processo já não contempla. Não, vamos explicar melhor isso aí. Vamos imaginar que o Francisco, né, esse é o nome dele, que
que o Francisco trabalhou na última empresa por 15 anos. Quando ele der entrada no processo trabalhista, não serão abrangidas todas as verbas de todos os 15 anos, mas sim dos últimos 5 anos que ele trabalhou. As irregularidades antes desses 5 anos caducaram, é essa a expressão que usa? Pode ser usada essa expressão caducado. Agora o que acontece? Conforme vai passando o tempo, como ele tem 2 anos para entrar com essa ação trabalhista, para reivindicar os direitos que porventura ele deixou de lado ou não recebeu, sei lá, como ele tem esses 2 anos, quanto mais ele demora, menos tempo ele tem de direito. Já que ele tinha 5 anos, se passou 1 ano desses 2, ele já tem 4. Então vai diminuindo conforme o tempo passa. É uma coisa meio complicada de se explicar assim no susto para quem não é do direito, mas é sempre bom ficar atento para que isso não ocorra. Porque quanto mais a pessoa demora, mais ele perde direitos. Ou seja, se o Francisco demorar o tempo limite, que é de 2 anos para dar entrada no processo, ele vai ter direito aos últimos 3 anos de irregularidades. Exatamente isso. Você conseguiu explicar muito melhor do que eu e você tem muito futuro na área jurídica. Obrigada. Vou pensar no caso. Só lembrando, Maura, que se por um acaso algum dos nossos ouvintes estiver numa situação de 2 anos e pouquinho, vale a pena procurar um advogado, porque nós temos o que a gente chama de projeção do aviso prévio. Exatamente. Então, se por um acaso eu tive uma certa quantidade de tempo trabalhado, eu vou ter 2 anos e 1 mês, 2 anos e mais algumas semanas, 2 anos. Então, chega até 90 dias, né? Isso. Então, eu tenho um a mais nesses 2 anos, porque infelizmente já aconteceu de alguns clientes nos procurarem com 2 anos e 4 meses. E aí não dava, infelizmente, mais para entrar com a ação. Mas, se for menos do que isso, acho que vale a pena dar uma consultada no advogado, no especialista, para que tenha certeza que realmente já passou o prazo necessário. Eu acredito que a lição que fica sempre, não é, Natália, é que para o cliente não chegar à conclusão sozinho. Sempre, né? Com certeza. Procura o advogado, porque muitas vezes ele chega com uma reclamação no advogado trabalhista. Sim. E o advogado, com a experiência que tem, faz perguntas importantes para ele, né? Sobre acessórios que ele tinha que usar e não era fornecido pela empresa, como era marcado o cartão de ponto, tantas questões que muitas vezes o funcionário nem se dá conta, né? Com certeza. E em relação ao período de duração do processo, que você mencionou no começo, é muito importante que a pessoa que entrou com uma ação na Justiça do Trabalho, com uma reclamação trabalhista, que ela não compare o processo dela com o processo do colega da empresa. Porque existem diferenças em relação aos processos. Por exemplo, determinada pessoa está requerendo um período em que ela trabalhou de maneira insalubre. Isso requer perícia e tudo isso contribui para a demora do processo. De repente, o processo do Francisco é apenas para buscar horas extras. Uma coisa que a gente vai demonstrar avaliando os cartões de pontos, olerites. Então, isso demanda uma demora bem menor do que a daquele que vai precisar de perícia, investigação muito mais aprofundada. Então, não se baseie pelo processo do seu colega de trabalho, pelo seu vizinho. A gente ouve muito isso aqui todo dia, né? O meu colega entrou com o processo faz tanto tempo, já recebeu, já acabou o processo e o meu ainda não teve nem audiência. São processos diferentes, situações diferentes, juízes diferentes, né? A demanda de processos de cada vara do trabalho é diferente e tudo isso é muito importante que se leve em consideração. Muito bom. Bom, então um resumo para o Francisco em média, de 1 ano e meio para frente, é a demora que acontece, uma demora normal de um processo trabalhista, né? Uhum. Então, outra coisa, Francisco, agiliza. Qualquer dúvida, precisando de informação, você pode entrar em contato aqui com o Gomes Torneiro, tá bom? Bom, eu vou para a próxima pergunta e eu tenho uma situação que, infelizmente, é muito conhecida entre as famílias. Observem só. Eu sou a Flaviana e meu marido faleceu faz 3 meses. A gente estava junto há 3 anos,
mas não era casado no papel, sabe? A gente resolveu morar junto e comprou um apartamentinho usado, mas por estar no nome dele, a irmã dele disse que vai tirar tudo de mim porque a gente não era casado de verdade. Eu estou bem preocupada porque a minha família é do norte e se eu não tiver onde morar, terei que deixar o emprego aqui em São Paulo e ir morar com a minha família lá no norte. A minha cunhada tá certa? Ela pode me tirar o apartamento que eu comprei com meu companheiro? Que situação delicada, hein, Flaviana? Pessoal, como que fica a situação dela? Existe mesmo alguma lei que possa ajudá-la nessa situação ou a cunhada tá certa e a Flaviana não tem direito ao apartamento por não ser casada no papel, como dizem? Tá, vamos lá. Bom, primeiro, Flaviana, meus pêsames, é uma situação extremamente difícil, né? É o tipo da coisa que não importa o tempo que passe, a gente sempre vai ficar com aquela dor no coração e é complicado. E nesse momento difícil você ainda tem que encarar parente dando opinião e prejudicando direito seu. É complicado mesmo, mas vamos lá. Não é assim, tá? Não se preocupa. Na verdade, o que você viveu nada mais é do que uma união estável. A gente comumente ouve falar como um casamento, porque juridicamente é como se fosse um casamento, é como se você tivesse de fato casado, de papel passado, que nem a gente fala. E hoje em dia a gente pode simplesmente ir num cartório e fazer uma declaração de união estável, inclusive uma declaração retroativa, caso o seu marido ainda estivesse vivo, isso seria possível, fazer uma declaração retroativa. Mas vamos focar no seu caso, onde não existe mais o companheiro e o que eu posso fazer? Você vai ter que entrar com um pedido judicial para reconhecer essa união estável. E o que você vai utilizar para comprovar que você de fato estava morando junto como se fosse casada é tudo aquilo que demonstra essa convivência em comum. Então, a gente utiliza muito, por exemplo, comprovantes de residência no nome dos dois, no mesmo endereço, mostrando que aí, no caso do apartamento que vocês moravam. Não sei se vocês pagaram à vista ou fizeram financiamento, se o teu nome entrou como ajuda nesse financiamento, se o teu FGTS entrou no financiamento, mas também, ou no seguro, mas também ajuda muito para comprovar que você estava junto com ele, morando com ele, ajudando economicamente, mutuamente. Para você ter uma ideia, a gente já utilizou carnê das Casas Bahia, compras em comum, fotos, lógico, depoimento de testemunhas, vizinhos e amigos que viajaram junto com vocês, viviam com vocês, então isso é muito comum. Enfim, a possibilidade de prova é muito vasta aqui, mas o foco principal é demonstrar para o juiz que, de fato, vocês viveram juntos por 3 anos, então um tempo muito relevante, inclusive. Então, não importa no nome de quem ficou o apartamento, o que importa é que você era como se estivesse casada com ele, e a união estável, o regime jurídico é da parcial de bens. Então, a partir do momento que vocês estavam juntos, tudo que foi adquirido é comum, é dos dois. Então, realmente, pelo que eu entendi na sua pergunta, vocês não tinham filhos, então, realmente, a divisão dos bens vai ocorrer apenas e tão somente para você. Tá? Então, foca nisso, o processo que você vai entrar é um processo declaratório, é contra os herdeiros, tá? Então você vai verificar se, no caso, teu marido tinha pai e mãe vivo, enfim, vai ter que verificar certinho essas situações com mais detalhes, que não tem na sua pergunta, mas, por favor, providencie isso, porque é de suma importância que se reconheça essa união estável. Aproveitando, não deixe também de apurar o seu direito à pensão por morte. Tá? Eu sei que não abrangeu aí a sua pergunta, mas é a mesma situação. Tem muita gente que não vai atrás do seu direito à pensão por morte junto ao INSS por conta desse receio. Eu não era casada no papel, acho que eu não tenho direito. Tem sim. A sistemática de prova é a mesma do judicial. Então, eu vou no INSS e vou apresentar exatamente as mesmas provas. Se você quiser, você pode declarar sua união estável judicialmente, aproveitar esse título executivo que você conseguiu, esse título judicial, e levar para o INSS, que vai ter a prova de que vocês eram como se fossem casados, e vai ter direito a essa pensão por morte. Nossa, que boa notícia, Natália. Então,
além dela ter direito ao apartamento, que era de uso comum deles, né? Ela ainda pode ter direito à pensão por morte, que é um benefício do INSS. Sim, e vou além. É muito comum, pegando o gancho da pensão por morte, e eu não sei a idade da Flaviana, mas não importa a idade, ela tem uma vida inteira pela frente, pode conhecer outra pessoa e pode querer casar, pode querer morar junto, pode querer fazer o que ela quiser. Não se preocupe em casar novamente, ela não vai perder essa pensão por morte. Tá? Então ela pode conseguir essa pensão por morte, ela pode tocar a vida do jeito que ela quiser, e caso venha conhecer uma outra pessoa e queira casar judicialmente, papel passado, tudo legalmente falando, fica tranquila que não vai perder o direito à pensão por morte que ela já recebe. Muito interessante. Reginaldo, você quer complementar alguma coisa? É interessante como o direito ele evolui, ele vai se modificando com o passar dos tempos, acompanhando a evolução da sociedade. Esse é um caso bem típico disso, né? Porque até um tempo atrás esse direito não era legalmente reconhecido e quando era, tinha muita dificuldade para que isso ocorresse, né? Hoje não, hoje o direito ele preza pela comunhão. Existia comunhão entre as pessoas? Sim, existia uma comunhão de vida, uma comunhão de amor e de afeto. Isso era público, tinha notoriedade. As pessoas viam a Flaviana e o seu marido como um casal de fato. É isso que importa para o direito. O direito já não está mais fechado dentro de uma caixinha como era até um tempo atrás. Ele está acompanhando a evolução da sociedade, está acompanhando as modificações que vêm sendo feitas com o passar dos anos e cada dia mais as pessoas têm o seu direito reconhecido. Isso é ótimo para todo mundo. Ainda mais em tempos de rede social, fica bem fácil de provar através de um print da própria rede social a relação do casal, por exemplo? Isso, exatamente. Quantas pessoas a gente conhece da vida toda da gente como um casal e a gente não tem ideia se é casado de verdade, com registro em cartório ou não. A gente tem essa experiência na vida da gente, não tem? A gente tem aquele vizinho lá que desde criança a gente vê o casalzinho junto ali. Para nós eles são casados. Agora vem alguém e diz, não, eles não têm um papel que diz que eles são casados. Porque tem gente que faz questão de frisar isso, né? Não é casado, é amaziado. Eu sou amaziado, eu juntei os panos. O direito não está preocupado com esses termos ou com essas coisas todas. Havia uma comunhão de vida? Havia uma comunhão de amor? Uma comunhão de afeto? Então tem direito sim. Maravilha. Então, Flaviana, uma boa notícia para você. Corra atrás dos seus direitos e boa sorte a partir de então. Bom, agora temos uma pergunta que engloba uma categoria que ficou em alta com a pandemia do coronavírus, os entregadores por aplicativo. Então vamos à pergunta. Meu nome é Ronaldo, eu sou motoboy de aplicativo. Esses dias estava estacionado entregando uma pizza numa casa, quando do nada veio uma dona num carrão e arrebentou com a minha moto. Ela era gente boa, disse que estava mandando mensagem no Zap e não viu a moto estacionada. Diz que vai pagar o conserto da moto. Mas uma coisa que eu não sei como fica é quem paga os 20 dias que eu fiquei sem moto. Dei meus corre, né? Emprestei a bike do meu primo, mas o ganho não foi o mesmo de quando eu estava com a moto, não é? Bom, boa pergunta, Ronaldo. Você vê que o Ronaldo, além da parte de consertar a moto, tem a questão dos dias que ele ficou parado, né? Como que fica quando o orçamento da pessoa é prejudicado por um acidente como esse? Natália, Reginaldo, é a dona do carro que paga? É a empresa do aplicativo? Nossa, que situação difícil do Ronaldo, hein? E interessante na pergunta que ele nos mandou, que mesmo sofrendo tudo isso, ele ainda conseguiu a bicicleta e foi trabalhar, né? Você viu que o menino está empenhado, coisa né? Típica de brasileiro, né? Não desiste nunca, né? Não desiste nunca. Ele foi de bike e fez as entregas dele. Bom, pelo que ele nos contou, surgem várias situações dessa pergunta, mas o que a gente vai observar aqui é que ele não se acidentou, não teve nenhuma lesão física, né? Foi simplesmente um prejuízo material. E eu espero, sinceramente, que ele esteja
registrado formalmente pela empresa e que o patrão arque com esse período em que ele vai ficar parado. Até porque, quando você é funcionário, todo aquele problema que acontece, como nesse caso aqui, um acidente, a responsabilidade acaba sendo objetiva do empregador. O empregador é responsável pela moto dele, pelos dias que ele ficou parado. Se ele tivesse se machucado, o empregador seria responsável por isso também, independentemente se existe um registro formal em CLT ou não. Uma vez que ele estava prestando serviço para alguém, o empregador é responsável por ele. Não é isso mesmo, Natália? Inclusive, hoje em dia é muito comum esse tipo de situação, até por conta da grande margem de desemprego que a gente vive no país, muitas pessoas vão optar aí por uma situação, nem que for paliativa e provisória para a vida deles, para ser motoboy de aplicativo, motorista de carro por aplicativo, isso está muito comum. Lógico, existe toda uma problemática, discussão em cima da questão de reconhecimento de vínculo empregatício dessas pessoas. Mas o que é muito comum de se encontrar é que essas empresas que trabalham por aplicativo, essas empregadoras de aplicativo, elas têm um seguro delas que em qualquer tipo de infortúnio ela já, nesse seguro abrange esse tipo de problema. Agora, normalmente é mais o dano material, é a moto. A moto quebrou, ficou X valor e eles vão, ou se não eles encaminham a moto para um conserto de uma mecânica conveniada. Agora, a questão e a preocupação extremamente relevante do Ronaldo é esse tempo parado, que na verdade não ficou parado, mas não foi a mesma coisa de ganho dele. E isso também deve ser coberto. Pelo seguro é mais complicado, né? Porque o seguro tem diversas situações em que se prende ao contrato que foi aplicado, mas nada impede dele fazer esse tipo de requerimento junto, seja lá qual for a empresa aí que ele prestava serviço. E se por um acaso não conseguir, por bem, vamos dizer assim, né? Vai por mal, vai judicialmente. Ou seja, se não conseguir um acordo ali entre as partes... Não tem jeito, a gente não pode abaixar a cabeça. Nesse caso, qual advogado ele procura? Trabalhista. Advogado trabalhista. Trabalhista. E aí, se tiver alguma questão de danos morais e tudo mais, aí amplia um pouco. Na verdade, tudo aconteceu por conta de uma prestação de serviço, por isso que seria o trabalhista. Então, essa prestação de serviço, tinha vínculo, não interessa. A questão aqui vai ser para um advogado trabalhista que vai avaliar até se é o caso de abranger outros direitos dele, ou se vai focar exatamente, especificamente nesses dias parados. Normalmente tem mais direitos do que esses, mas vai fazer uma avaliação. Existe a possibilidade de ser um processo civil contra uma mulher, né? Uma moça que bateu nele. Uma senhora, claro, né? Tudo isso tem que ser avaliado. Bom, aqui pelo menos ele fala que ela foi amigável com ele, mas muitas vezes tem casos que... É complicado, muitas vezes não é, ou se não é naquele momento só, amigável, né? Só naquele momento e depois não fica tão amigável assim. Complica. Então, né? Existe essa possibilidade. A gente está indo pelo empregador que tem um poder econômico maior e, teoricamente, deveria assistir pelos direitos e tomar um cuidado pela pessoa que dá lucro, né? Gera lucro para esse empregador. É o risco da atividade econômica dele. Né? Exatamente. Agora, que a moça, a senhora que bateu nele é tão responsável, com certeza. Então, é outra saída. Aqui, se for os dias que ele ficou parado, às vezes é um valor até não tão significativo a ponto de ficar batendo cabeça contra a empresa e pode ser que a senhora que bateu nele resolva o problema. Então, ele tem diversas saídas, resumindo, tem diversas possibilidades. O que ele não pode é ficar no prejuízo. E isso ele não pode. Ele tem que procurar os direitos dele. Ele dá para ir para um caminho, dá para ir por outro caminho, mas ele tem que procurar um advogado, o trabalhista, caso ele queira, né, correr atrás aí dos direitos dele nesse âmbito, ou se, não quero mexer com isso, eu vou atrás da dona boazinha aí que bateu no meu carro, na minha moto, tudo bem, sem problema. Ele também tem esse direito, ele vai procurar um advogado da área civil e também vai atrás desse valor que ele tem direito tanto quanto. O que me fica, que eu achei muito interessante que vocês colocaram, é que mesmo ele não tendo um registro formal em carteira de trabalho,
ele tem os direitos perante a empresa. Isso é muito interessante. Eu acho que nesse momento que a gente vive de tanta gente fazendo esse tipo de bico, né? Acredita logo de cara que por não ter registro em carteira também não tem direitos. Não é bem assim que a justiça vê, né? Porque o que se espera do empregador numa situação dessa, que foi um acidente provocado por um terceiro, é que a empresa dê assistência ao seu trabalhador, ao seu funcionário. Ele não ocasionou nada, e mesmo que ele tivesse ocasionado, ainda assim a empresa teria responsabilidade sobre isso. Ele não ocasionou o acidente, ele foi vítima de um acidente, então não é justo que ele fique prejudicado por isso. Ele depende daquele trabalho para o sustento da sua casa, da sua família, e essas situações vão sempre ocorrer. Então, era muito bom se fosse tudo fácil de se conciliar à primeira vista. Se no primeiro momento, assim que acontecesse, as partes já se compusessem, né, Natália? Conversassem, já combinassem ali o que tinha que ser feito, para não procurar o judiciário. Mas, não havendo essa conciliação, por que não? O judiciário está aí para colocar os devidos pingos nos is nessas situações, seja o judiciário trabalhista ou até mesmo o judiciário civil, caso o funcionário demande direto contra a mulher que bateu na moto dele, né? E eu acrescento também, como o Reginaldo falou agora há pouco, com relação à evolução que a gente tem no direito com o passar do tempo. É importante frisar que esses aplicativos, todo esse tipo de trabalho é um trabalho muito recente, muito novo. Inclusive a pandemia inchou demais, aumentou de forma significativa o número de pessoas que estão trabalhando dessa forma. E em paralelo com esse aumento substancial, a gente encontrou um fórum fechado, a impossibilidade da gente encontrar o advogado pessoalmente, muito advogado inclusive nem estava trabalhando nesse período. Então foi um aumento significativo de demanda de trabalhadores nessa área, em contrapartida um desamparo por conta de toda a situação. Então é complicado porque acho que ainda vai ter muita evolução nesses direitos e inclusive muita facilidade de obtenção de solução para esse tipo de problema. Então, acho que a gente ainda está engatinhando com relação aos direitos dos trabalhadores que envolvem esses aplicativos. Muito bom. Bom, Ronaldo, ficou aí bastante informação para você e o mais importante é que você pode procurar seus direitos com tranquilidade e exigir esse amparo da empresa sobre a situação aí de ter feito diferença no seu orçamento, sobre o conserto da moto. Então, eu quero muito agradecer as participações de hoje, agradecer ao Francisco, à Flaviana e ao Ronaldo, que nos enviaram suas dúvidas, e também a nossa equipe de especialistas que estiveram conosco hoje, e peço as considerações finais. Natália, por favor. O que fica sempre não desistam, procurem seus direitos, eu acho que todo tipo de informação que a gente possa obter via internet é válida, mas nada substitui uma consulta com um especialista para tirar nossas dúvidas, sempre é muito válido. Então procure sim os seus direitos, não baixe a cabeça para um empregador, não baixe a cabeça para a dona boazinha que bateu seu carro, não se intimide pelo tempo que demora um processo, é o direito seu. Então, vai atrás que, com certeza, vale a pena. Muito bom. Reginaldo, suas considerações finais, por favor. Eu quero agradecer por essa participação, por esse momento em que nós estamos aqui. Foi pouco tempo, né? A gente gostaria de conversar bem mais, mas por hoje acho que foi o suficiente. A gente conversou um pouquinho sobre 3 casos que chegaram para nós aqui. E a minha expectativa e a minha esperança é que as pessoas, como a Natália disse, busquem o conhecimento, busquem saber dos seus direitos e tenham certeza de que vocês não estão desamparadas. O judiciário brasileiro, embora muitos digam que não, com toda a demanda que sempre chega para ele tem tentado de uma forma ou de outra encontrar o melhor caminho para amparar todos aqueles que batem as suas portas. Então, não desista, confie, que tem solução para você sim.
Muito bom. E fazendo um gancho aí pro apelo que o Reginaldo trouxe de querer responder mais perguntas, você que tem dúvidas, envie para o e-mail contato@gomestorneiro.com.br ou para o WhatsApp 19 987 53 4040. Este foi o programa Seu Direito em Debate, com a equipe de advogados do Gomes Torneiro Advocacia. Se você tiver dúvidas sobre a área jurídica, manda pra gente que a nossa equipe de especialistas vai te orientar da melhor maneira possível. Lembre-se sempre de escrever na frente da sua dúvida, que é para o programa O Seu Direito em Debate. Eu sou Maura Ambar, um grande abraço e até a próxima.